Fala, torcedor tricolor, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Grêmio aqui no nosso Central Grenal. Te inscreve, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o tricolor, beleza? Gurizada, antes da gente começar esse conteúdo, a gente começar esse vídeo, eu quero falar alguma coisa pra vocês aqui a respeito do tamanho dos vídeos. Eu tenho percebido que vocês não gostam de vídeos muito grandes, vocês gostam dos vídeos mais compactos, mais sobre assuntos. E antes eu pegava a entrevista do Renato, a entrevista do Brum, do Kudê, seja lá de qual for o assunto da dupla Grenal, e eu fazia um resumão e trazia um vídeo só pra vocês. Mas eu tenho percebido que vocês não estão muito legal nesse tamanho de vídeo. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer nessa entrevista do Renato esse experimento de separar por tópicos, separar por falas do treinador. Neste conteúdo nós vamos falar sobre as falas do Renato contra alguns comentaristas, algumas falas que não o agradou, alguns comentários que o pessoal fez aí sobre a última entrevista coletiva dele. Depois eu vou trazer outros vídeos a respeito das outras falas do Renato e a gente vai ver como é que vocês vão reagir, se vocês vão gostar ou não, e aí conforme for a gente vai se adequando. Eu quero fazer sempre da forma como vocês preferem, então eu vou fazendo estudos como vocês preferirem, a gente continua fazendo aqui no Central, beleza? Bora pro conteúdo então? Porque o Renato, ele deu a entrevista hoje à tarde lá no CT e a gente percebeu que ele queria falar sobre essa coisa do comentarista, essa coisa de alguns comentários que ele ouviu durante a semana. Naquela coletiva após o jogo contra o Fortaleza, ele foi questionado como ele classificaria o ano do Grêmio, se ele pudesse fazer uma classificação, e ele classificou como excepcional. E aí ele trouxe alguns tópicos, vamos lá, vindo da Série B, o Grêmio campeão da Recopa, campeão do Gauchão, o Tricolor que chegou até a semifinal da Copa do Brasil, que conseguiu, que está conseguindo, na verdade, né, chegar no G4, está conseguindo essa classificação para Libertadores. Então ele classificou como excepcional justamente porque era um ano que o Grêmio precisava pagar contas, um ano que o Grêmio montou 60% da equipe, mudou 60% da equipe. Só que alguns comentaristas começaram a colocar que o ano do Grêmio seria excepcional se o Inter não fosse campeão da Libertadores. Começaram a tangenciar o ano do Grêmio ao resultado do Inter. E o Renato não gostou nada disso. O Renato disse, olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O ano do Inter é o ano do Inter, o ano do Grêmio é o ano do Grêmio. O ano do Grêmio é excepcional, sim. E alguns comentaristas passam do ponto nessas questões. O ano do Grêmio vocês precisam ver justamente tudo que eu falei, Recopa, Gauchão, de onde o Grêmio veio de uma Série B, veio com os cofres vazios, veio de uma remontagem de equipe, então é um ano para pagar contas, e o Renato queria falar isso, estava engasgado. Tanto estava engasgado que 2, 3 perguntas depois, ele voltou nessa questão dos comentaristas. E aí ele comentou assim, é muito fácil ser jornalista. Aí minutos depois ele acabou até fazendo uma errata. Não, é muito fácil ser comentarista. Porque o comentarista ele comenta depois do jogo. Por que ele não comenta antes do jogo? E aí ele falou, olha, a escalação saiu 1 hora antes do jogo. Por que eles não comentam, olha, esse jogador vai dar errado, isso vai dar certo, isso vai dar errado? Por que eles não falam antes? E vamos lá, tem comentaristas que falam, olha, isso aqui não é legal, isso aqui, caso do Natan, muita gente falou, olha, Natan não vai dar certo aqui, Natan não vai dar certo ali, o Natan não é o cara que entrega intensidade, o Natan é isso, então muita gente acabou criticando o Natan nessas questões antes do jogo, só que o Renato queria falar, e o Renato falou sobre todas essas questões, principalmente isso, por que o comentarista não fala antes do jogo acontecer? Esse foi o questionamento do Renato. Vem pro meu lugar, ganham mais dinheiro, em 2, 3 anos vocês estão ricos, mas precisam fazer o time jogar. O Renato queria falar isso, o Renato queria colocar os comentaristas nessa posição. Vamos lá, veja alguns de rádio, TV, avalia o que acontece depois, é muito fácil. O Renato tava com isso, ó, engasgado, e ele falou, e ele deu o recado. Beleza então, gurizada? Te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião sobre a entrevista do Renato. Quero saber a tua opinião sobre esse assunto aqui, sobre a imprensa. As críticas do Renato, tá certa? Não tá? O pessoal passa um pouco do ponto? Te inscreve aqui, comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião. Valeu, grande abraço, até a próxima, tchau!